Bom dia, galera do 7º ano. Hoje aqui o tio PH está trazendo mais um conteúdo para a atividade desta semana. E este conteúdo está no capítulo 5 do livro de vocês, página 62. Onde habitam os seres vivos, né? Essa é uma pergunta que nós iremos tentar responder agora aqui, ok? Mas primeiro de tudo eu quero fazer a leitura aqui de um conceito para nós adentrarmos no assunto de hoje. Biomas, tá? No livro de vocês dá a definição assim de biomas. Biomas são grandes áreas do planeta que apresentam um clima bem definido, com flora, diversidade de vegetais, e fauna, diversidade de animais, bem características, além de outras condições ambientais próprias, como altitude, tipo de solo, alagamentos e queimadas naturais. Os biomas são regiões bastante estáveis, ou seja, os seres vivos que os habitam tendem a permanecer em quantidade e diversidade relativamente constantes, a menos que ocorram eventos como terremotos, erupções vulcânicas, períodos de seca prolongados, inundações ou deslizamentos de terra. Em um bioma, a biodiversidade é entendida como a variedade de seres vivos encontrada em um ambiente se mantém. Então aqui fizemos a leitura da definição do bioma, né? Então, como já foi dito, são várias regiões, né, existentes em todo o planeta e que têm suas características determinadas, definidas e constantes, né, por diversos fatores. E dentro do bioma nós temos o ecossistema, tá? É esse assunto que a gente vai ver aqui. Bom, o que é um ecossistema, né? O ecossistema, como esse esquema está dizendo aqui, trata-se de um conjunto formado pelos fatores bióticos e pelos fatores abióticos. O que são os fatores bióticos? Fatores bióticos são os seres vivos, né? É tudo aquilo que tem vida. E dentro disso tudo que tem vida, né, esses seres vivos, eles tendem a estar localizados em um determinado lugar. E esse lugar a gente chama de comunidade, ok? Por que comunidade? Vamos voltar um pouquinho. Quando eu tenho um grupo de indivíduos de uma mesma espécie vivendo em um certo local, a gente dá o nome de população, tá? População de Fortaleza, né? Por que população de Fortaleza? Justamente porque é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em um certo local. Agora, eu, olhando para o ambiente, eu vou ver que eu não tenho somente um tipo de população. Eu tenho vários tipos de população. População de seres humanos, população de animais, de plantas, enfim. Eu tenho um conjunto de várias populações vivendo em um certo local. E a esse conjunto de várias populações a gente dá o nome de comunidade, que na verdade são os fatores bióticos, os seres vivos, né? Como eu acabei de falar. E o que são os fatores abióticos? Os fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida, tá? Eles fazem parte do ambiente, interagem com os seres vivos, e os seres interagem com os fatores ambientais, mas eles não têm vida, tá? Exemplos: clima, relevo, altitude, solo, tá? A água, ok? A temperatura, a luz do sol, tudo isso, as rochas, tudo isso que compõe o ambiente não vivo, a gente chama de fatores abióticos. Aí a gente pode definir ecossistema. Ecossistema é um conjunto formado pelos fatores bióticos ou por uma comunidade interagindo com os fatores abióticos. Por isso que eu coloquei aqui no esquema: fatores bióticos mais fatores abióticos. Agora vem um segundo ponto. Quais os aspectos que determinam um ecossistema, né? Para você firmar algo como ecossistema, um ambiente como ecossistema, existem fatores, aspectos que vão determiná-lo. E esses aspectos são o clima daquela região, o relevo, né? Relevo, professor? O que é o relevo, tio PH? Aí bem aqui no teu livro, na página 64, diz o seguinte, ó: relevo é o conjunto das variadas formas que a superfície terrestre pode apresentar, ou seja, áreas mais elevadas, menos elevadas, planas ou acidentadas. Exemplo: montanhas, planícies, vales e depressões, ok?
altitude, referente à altura, né? Solo, intensidade de ventos, quantidade de chuva e a variação de temperatura ao longo do ano. Então, todos esses daqui são aspectos que vão determinar um ecossistema, meus queridos, tá? Agora, eu quero trazer aqui 3 conceitos fundamentais dentro desse assunto que nós estamos falando. O primeiro conceito é sobre ecologia. Ecologia é uma ciência, é uma área da biologia que estuda as relações dos seres vivos uns com os outros e desses seres vivos com o meio ambiente. Daí a importância de estudar a ecologia, para você entender o ambiente que te cerca e como você pode interagir com esse ambiente sem afetá-lo. O outro conceito é de ambiente, né? Ambiente é o lugar que representa um conjunto de condições que atuam sobre os organismos vivos. Por exemplo, solo, água, luz, temperatura, etc. Os seres vivos, por sua vez, podem alterar essas condições. Na verdade, esse ambiente ele está relacionado aos fatores abióticos, ok? E, finalmente, o ecossistema, né? Que a gente já fez a definição aqui, ok? E agora vem um outro conceito mais abrangente. Quando eu falo de ecossistema, eu não tenho somente um, eu tenho vários ecossistemas, tá? E esse conjunto de vários ecossistemas, a gente dá o nome de biosfera. Tem lá no seu livrinho também, lá na página 63. A biosfera é a camada do planeta Terra onde existe vida. Então, a biosfera é o conjunto formado por todos os ecossistemas da Terra. É o próprio planeta, até onde existe vida, ok? Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Em todo esse capítulo, como eu falei, em todo esse capítulo 5, nós temos falando sobre os ecossistemas. E só para antes de encerrar, só mais um detalhe. Falando de Brasil, porque a atividade de vocês está relacionada aos ecossistemas brasileiros, tá? Eu vou ler uma informação aqui que tem no livro de vocês aqui, ó. Biomas. O Brasil é formado por 6 biomas de características distintas. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, tá? Então, cada um desses biomas, você vai ter dentro o ecossistema, tá? Que você também pode chamar isso aí de ecossistema. Os manguezais são exemplos de ecossistemas, tá? Uma gota d'água pode também ser um ecossistema, porque ali posso ter micro-organismos interagindo com os meios, os fatores do ambiente, água, ar, que tem ali, ok? Então veja como é bem abrangente esse termo ecossistema, ok? E dentro do ecossistema nós temos um outro conceito, habitat, né? O habitat é um local dentro do ecossistema onde existe vida. Vou dar um exemplo. A floresta é um ecossistema. Nas árvores vivem normalmente, você observa que vivem os macacos. Então, as árvores supostamente seria o habitat dos macacos dentro desse ecossistema chamado floresta. O formigueiro é um tipo de habitat. Dentro do ecossistema, as formigas têm aquele local específico onde elas vivem, ok? Eu espero com isso que vocês tenham entendido um pouco, né? Eu tenho dado um passo a mais para vocês poderem realizar a atividade de vocês. Que, no caso, será uma pesquisa sobre os principais ecossistemas, que até está na sua atividade lá que você já deve ter recebido, tá legal? Então, olha, não esquece, curte aí o canal do Tio PH, compartilha e eu vou ficar muito feliz. Tchau!